Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a possibilidade dos mecanismos de busca quebrarem a internet, os de busca por inteligência artificial. Embora eles sejam convenientes para os usuários, essas tecnologias ameaçam esse ecossistema que está montado ao desviar audiência e receita dos anúncios dos criadores de conteúdo e também, claro, aumentar a demanda por processamento. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, vamos criar um pano geral, um pano de fundo para a nossa discussão. Quero entender quais podem ser as consequências para esse ecossistema digital se as ferramentas de busca por inteligência artificial de fato substituírem os mecanismos tradicionais. André, o que a gente está falando aqui, no fundo, é uma grande discussão de como financiar um modelo de negócios que existe hoje e é baseado, como você falou, em anúncios. E será que a gente consegue fazer essa transposição para a IA? Vamos comparar como é feito e como começa a ser feito a busca por inteligência artificial. Hoje, basicamente, a gente dá um Google, né? A geração mais antiga se acostumou a entrar ali no Google, aparecem ali alguns links num ranking em que o Google entende ou tenta entender o que é mais importante para você quando você faz aquela busca, e ele ganha dinheiro como? Vendendo anúncio digital. Tudo que a gente escreve é monitorado, a gente aceita aqueles famosos cookies, e, a partir dessas informações, o Google vende os nossos hábitos, os nossos interesses, para que marcas façam propaganda direcionada. Então, se você está procurando uma geladeira, algum anunciante de geladeira vai colocar ali aquele espaço patrocinado quando aparecerem os links de busca. É assim que funciona hoje e é assim que funciona há muitos anos. Só que quando a gente vai para a inteligência artificial generativa, a OpenAI acabou de lançar ali o que eles estão chamando internamente de Search GPT, você não tem mais esse tipo de ranking e nem de visualização. Chega uma resposta geral e, no máximo, aparece um link. Só que o que acontece? Esse link quase ninguém clica. Para a gente fazer um paralelo, né? Hoje, as pesquisas do Google, 1/3 das pessoas não clicam em nada. Elas simplesmente ficam satisfeitas com o que aparece ali. Então você procura quem venceu o jogo entre Brasil e Argentina. Aparece ali o título, tem um resumo daquela informação e a pessoa vê ali mais ou menos como se fosse o placar e não clica no link do produtor de conteúdo, de uma agência de notícias, de um grande jornal. Então, o Google se deu bem porque ele exibiu ali um resumo da informação e gerou publicidade, você está vendo aquilo ali, e o criador de conteúdo está reclamando porque não está sendo levado o tráfego para ele. E ele, por sua vez, não vai poder gerar esses anúncios digitais na página principal deles, por exemplo. Então, é uma discussão antiga que está agora se amplificando e se transpondo para a IA. A grande questão é, se a gente receber uma resposta simples, sem imagens, sem grandes informações e, portanto, sem anúncios digitais, como vai ficar esse modelo? Porque eu posso me contentar com aquela informação que o ChatGPT, por exemplo, está me dando, ninguém ganhou nada com isso da outra ponta, dos produtores de conteúdo, e o ChatGPT está, por enquanto, num modelo de assinatura. Então, veja, ele cobra, né, ele tem a parte de graça dele e ele hoje ganha dinheiro vendendo assinatura. E aí fica uma pergunta, mas será que é viável esse modelo para o ChatGPT? Será que todo mundo vai querer pagar $20 por mês para acessar o ChatGPT? É um exemplo estou falando só de um concorrente do mercado. Ou será que em algum momento o ChatGPT vai começar a inserir anúncios digitais copiando o modelo Google? São essas questões que estão sendo colocadas agora na mesa. Não vai ser um movimento da noite para o dia, nem todo mundo vai começar a usar só o ChatGPT ou o Gemini ou qualquer outro concorrente, mas é o início de uma possível mudança que aí sim, se todo mundo começar a migrar para esse novo modelo, a gente pode ter uma quebra de uma grande empresa como o Google, ou pelo menos desse modelo de negócios. O Google, por sua vez, óbvio, já está tentando dar a volta por cima e criar o seu sistema,
tentando fazer uma nova monetização em cima dessas tendências. Mas isso está acontecendo agora e é uma super discussão. Aros, essa dependência de receita, de anúncios, já é um modelo econômico discutido há bastante tempo, pelas razões que o Rafa acabou de colocar e pela percepção de geração de valor na outra ponta, né, quando a gente fala dos sites que abrem espaço para a AdSense, por exemplo, eles receberem muito pouco. Então, no final das contas, fica difícil se financiar com essa estrutura. A Alphabet, naturalmente, não tem essa dificuldade, mas os produtores de conteúdo, sim. Um modelo como esse, de perguntas e respostas que os mecanismos de inteligência artificial trazem, ele quebra, antes de, obviamente, quebrar a Alphabet, os produtores de conteúdo, porque o pouco dinheiro que vem de AdSense seca de vez. Quais são as alternativas que você enxerga para financiar o lado criação de conteúdo? Como a gente vai ter conteúdo de qualidade no futuro, caso essa estrutura, esse desenho de operações de busca em inteligência artificial prevaleça? Acho que o modelo que vem sendo testado de início, André, é o modelo de acordo direto, né? Com contratos que têm sido estabelecidos diretamente entre os criadores de conteúdo ou as plataformas de mídia e as empresas de tecnologia. Então, existe já um histórico de conversas do Google, da própria OpenAI, a Meta, diretamente com os publishers. E aí, em alguns países, isso aconteceu por força da lei, e alguns especialistas entendem que esse não seria o melhor caminho, porque o regulador pode estar ignorando a questão macro e atendendo a uma situação mais emergencial, sem calcular de maneira mais serena os impactos futuros. E aí a gente viu isso, por exemplo, na Austrália, se não estou enganado, em que recentemente houve a revogação de alguns acordos, porque o Google percebeu que o dinheiro que estava sendo gasto não estava se revertendo em um retorno necessariamente ali viável para que a operação se financiasse. Então, o que esse modelo tem privilegiado são players mais relevantes, ou seja, as plataformas de tecnologia entendem quais são os grandes players, isso tem se tornado usual. Esses grandes players passam a integrar ou individualmente contratos ou, num segundo modelo, quando são grandes players ainda desestruturados, eles são agrupados com outros médios e pequenos players e aí são criados espécie de hubs, em que você tem uma gestão compartilhada ali de interesses na relação com as plataformas. Esses hubs que fazem a intermediação nas relações com as plataformas, visando o quê? A geração de receita para esses criadores de conteúdo, para esses publishers, e aí há uma espécie de rateio dentro do hub pela presença e pela relevância ali de cada um deles. Mas o que já se coloca é que não há tanta sustentabilidade também nesse modelo. E aí o que deveria acontecer é o investimento de estruturas talvez compartilhadas, em que houvesse uma versão talvez 2.0, vamos dizer assim, desses hubs, para que tivesse uma representação e uma eficácia maior, um poder de barganha, vamos colocar dessa maneira, maior, frente às plataformas. E aí o que tem como caso talvez bem sucedido aí, talvez o maior deles, é o YouTube, né, que se tornou uma plataforma que vive basicamente dessa gestão desses assets e passou a fazer intermediação, inclusive deles, com o mundo externo. E aí o YouTube se tornou um grande conselheiro dos grupos de mídia tradicionais que geram conteúdo, mas não tinham tanta expressividade dentro do ambiente digital, passou a ser uma fonte de geração de receita, de canalização de receita para os criadores de conteúdo independentes,
e um meio do caminho importante para as marcas, porque a curadoria única e exclusiva do conteúdo só poderia ser feita por meio da plataforma YouTube, e ela é a maior do mundo. Se a gente transporta esse case para o que a gente vê hoje dentro do universo das buscas, né, e da monetização via ads, e a substituição disso por um padrão em que as pessoas não acessam mais a página, mas elas leem um resumo dentro gerado pela inteligência artificial, o que tende a acontecer é acordos também diretos e que aí as empresas passem a ser remuneradas por serem fontes oficiais de informação. Se não me engano, a gente tem alguns casos interessantes. A Reuters, se eu não estou enganado, a Reuters é um parceiro importante da OpenAI como fonte de informação. E aí aparece ali referenciada nos resumos que são oferecidos e etc. Mas tudo isso é absolutamente inicial, é tudo muito incipiente, não existe um caminho fechado. Mas já se entende que a operar em blocos pode ser a melhor saída em função do modelo que se estabeleceu com o Google. Na Ásia, o TikTok promoveu algo bem interessante, tenta replicar aqui no Brasil, inclusive, como curiosidade, algumas das pessoas por trás dessa engrenagem no TikTok aqui na América Latina, são as mesmas que representavam Meta e Google, né, até pouco tempo atrás. Então, são figuras que têm uma experiência bastante importante nessa relação e que fomentaram esses hubs dentro da Meta e dentro do Google, especificamente no Google, no caso de YouTube. Então, acho que a caminhada tende a seguir possivelmente por esses dois caminhos, André. Rafa, um outro caminho importante para a gente entender é o dos direitos autorais e da privacidade. Na verdade, o impacto que essa discussão inicial traz a partir de agora. Como os grandes produtores de conteúdo estão travando os seus conteúdos de serem fonte de aplicativos e soluções de inteligência artificial, esse design das plataformas de IA pode acabar criando incentivos perversos e priorizando fontes de baixo custo e de baixa qualidade, o que pode, em última instância, comprometer a confiabilidade das informações que esses mesmos mecanismos entregam. Além da alucinação, que a gente sabe é um problema, que tem sido tratado, mas ainda é um problema, a gente vai falar da qualidade do insumo, a matéria-prima que vai ser usada para gerar o resultado final. Quais são os riscos, Rafa, dessa priorização de conteúdo de baixo custo e de baixa qualidade pelos mecanismos de inteligência artificial? E como você acha que as empresas podem promover uma curadoria com qualidade e responsabilidade nesse cenário? André, aqui a gente tem que fazer uma separação, e inclusive teve um debate muito interessante no Web Summit, semana passada, lá em Portugal, com os representantes da Time, Atlantic e Independent, discutindo exatamente o que o Aros estava colocando ali. E ali a representante da Time estava falando, olha, sentar e esperar a coisa acontecer não é mais uma alternativa. Os grandes grupos têm duas alternativas. Ou vão para briga na justiça, ou vão tentar negociar esses conteúdos. E aqui eu estou fazendo a distinção pelo seguinte, esses modelos de IA, LLMs, os grandes modelos de linguagem, eles têm uma parte que é de pré-treinamento e uma parte que é de inferência ali, muito mais em cima do que está acontecendo agora. Então, o que já foi treinado, quem vai lembrar aí do início do GPT, ele falava, eu só fui treinado até 2021, então não tem informações recentes. E, obviamente, as pessoas não querem só informações do passado, elas querem saber o que está acontecendo agora. É o que a gente faz muitas vezes, na maioria das vezes, nessas buscas. Então, os grandes grupos de comunicação já entenderam que haverá necessidade de um treinamento constante, um treinamento atualizado, extremamente específico, confiável no agora. Caso contrário, esses LLMs vão perder a sua credibilidade. Então, é nesse ponto do atual que está sendo negociado. Só que existe esse porém. Grandes grupos conseguem negociar, e médios e pequenos. A gente não tem, na verdade, uma transparência para saber até que ponto essas informações do passado e, sobretudo agora, as atuais,
estão sendo capturadas por pequenos, porque os grandões conseguem ali. Eu já vi gente fazendo teste de publicar uma matéria extremamente específica, exclusiva, e depois ver que a resposta num modelo desse, tipo ChatGPT, usou aquela informação. É quase que você coloca uma marca d'água ali e faz um trabalho de busca e fala, olha, você está usando a minha informação sem o meu consentimento. Mas um grandão consegue fazer isso e ir lá bater na porta de um outro grandão e discutir. Mas e o pequeno e médio? Então existe uma possibilidade, isso também foi discutido lá no Web Summit, de em algum momento a gente criar um verdadeiro caos. A gente já reclama, né, hoje de muita desinformação, na verdade, produzida por qualquer um que se sente no direito de produzir a informação. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim e tem muita coisa maliciosa, que é feito com a intenção de desorganizar mesmo o ambiente de comunicação. Então, eu acho que é pior no caso da inteligência artificial, porque a gente não consegue enxergar de onde está vindo essa bagunça, né? Então, se essas respostas começarem a ser dadas cada vez mais de uma forma refinada, pelo menos é como a gente percebe, mas com uma matéria-prima ruim, estragada, isso é um problemão. Novamente, é muito mais sedutor uma resposta por inteligência artificial. E olha que a gente está falando agora num ambiente ainda dominado por textos. E a gente já sabe que tem voz. Eu, por exemplo, converso com as IAs, muitas por voz. Quando isso se tornar mais natural, a gente vai dar um novo salto para um novo paradigma, que é basicamente conversar com as máquinas. Então esquece texto, você vai conversar de uma maneira muito natural, a máquina vai se adaptar do tom da voz, o jeito que você quer, suas preferências, isso vai ser muito mais sedutor. Novamente, é sedutor na aparência, na carcaça, na frente, mas o que está alimentando essa IA sedutora, a gente não sabe. Então é importante que não só haja essa discussão do ponto de vista da negociação desse conteúdo, mas também que se exija uma transparência. A gente precisa saber quem está alimentando esses modelos, com que interesses, de que forma, para que aí você, consumidor, cada um tope, né, aceita ou não aquilo que está chegando para cada um de graça, né, no modelo de graça que estou fazendo entre aspas, porque a gente sabe que pode ter muito interesse do ponto de vista de anúncio digital, ou eventualmente até pago. É uma opção que as pessoas paguem uma assinatura e não recebam nenhum tipo de propaganda. Mas a transparência, para mim, é a palavra-chave em todas essas discussões. Aros, para a gente fechar esse bloco, quero falar sobre oportunidade que esse momento nos traz. Assim como já fizemos aqui uma discussão sobre o que aprender com a inteligência artificial e os impactos que ela trouxe na nossa sociedade, agora que a gente vai desenhar um modelo de inteligência artificial afetando a nossa vida, eu também quero questionar aqui, refletir sobre o que a gente consegue aprender dessa fase mecanismos de busca tradicionais e produção de conteúdo para o que vem pela frente. Como a gente vai, como as plataformas podem se comprometer com a transparência no processo de uso desses insumos e desses conteúdos, quais são os elementos essenciais para um sistema de recompensa justo e escalável para os criadores de conteúdo, de que forma a gente pode usar as próprias funcionalidades da inteligência artificial para avaliar o conteúdo que está sendo publicado e utilizado no que diz respeito à veracidade, precisão. Como você acha que essa fase inicial de conteúdo, criadores e mecanismos pode nos ajudar a desenhar um futuro mais bem estruturado e mais eficiente? Todas essas mudanças têm promovido alterações importantes no comportamento dos usuários, e no fim do dia é o usuário quem determina o compasso dessa caminhada. Lá atrás a gente teve uma dinâmica que foi completamente alterada com o surgimento das redes sociais, e a gente foi encontrando caminhos, nem sempre os melhores, mas os caminhos que estavam ali sendo desenhados para que as coisas se acomodassem, o que não significou que não significou que não tivesse acontecido uma mudança importante no comportamento dos usuários, também em função dessa nova jornada. E aqui a gente tem isso. A gente tem os reguladores tentando entender onde estão os riscos e onde estão os limites que devem ser estabelecidos, e talvez não existam respostas claras ainda para esses tópicos.
A gente tem os usuários ainda tateando e tentando entender o que diabos é isso que está acontecendo. Falta ainda informação, falta conhecimento para as pessoas, e aí por isso elas são levadas a qualquer tipo de uso. E as empresas tentando estabelecer o melhor modelo de negócio, num ambiente já muito mais maduro, né, para as empresas de tecnologia. Isso necessariamente significa uma competição em um nível mais elevado. Lá atrás era tudo meio que uma grande descoberta, e agora já não é mais bem assim. Então, as cifras envolvidas são muito altas, os investimentos que as empresas fazem são bem mais assertivos do que experimentos loucos, e tudo isso implica necessariamente em um ambiente mais tenso, né? O movimento que o Google tem feito para tentar frear o crescimento da OpenAI ou não perder o espaço, já que talvez frear o crescimento da OpenAI não vai ser possível, mostra que existe aí uma sensibilidade enorme. E no meio do caminho tem todas as milhões de pessoas que alimentam essa coisa chamada internet, que estão diariamente criando conteúdos e que estão sendo usados por essas plataformas. Eu acho que nessa equação cada elemento tem um peso e a gente ainda não entendeu como organizar as coisas. Essa tentativa agora que a gente discutiu hoje aqui é um encaminhamento, mas seguramente não será a versão final. Talvez a gente esteja chegando numa fase, e é isso que vem sendo estudado, de que quem ganhou dinheiro com essa monetização da maneira como teve até hoje, ganhou, e a partir de agora o jogo será outro. Talvez a gente tenha chegado num ponto em que as plataformas perceberam que vale a pena investir em um grupo menor, em vez de dar visibilidade para o todo, apesar de a internet ser esse ambiente que dá visibilidade ao todo. Talvez o regulador tenha entendido que se meter em tudo pode não ser saudável, mas que a omissão não é definitivamente o melhor caminho. A União Europeia está mais agressiva, em outros países a coisa está menos agressiva, ou seja, há uma sucessão de aprendizados, André. A única certeza é de que há uma mudança em curso e ela passa necessariamente, a resposta para essa mudança é o usuário. É como as pessoas têm abraçado, certo ou errado, essas novas ferramentas, e todas elas passam, aqui a gente está falando sobre o buscador, né, por IA, mas todas elas passam pela IA de maneira praticamente integral. E aí é esse o grande desafio. Como é que a gente coloca tudo isso numa conta que lá na frente penalize menos o usuário? A gente sabe que ele vai ser penalizado, porque no fim a gente está falando sobre proteção de direitos autorais, a gente está falando sobre violação dos dados, né, direito à privacidade, há muitas questões em jogo. É isso. Tá na hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? André, estou de olho nas restrições impostas pelos Estados Unidos, a TSMC, que é a líder mundial em semicondutores. Já tinha, né, nos últimos anos, uma série de leis, medidas impondo essas restrições para que algumas fabricantes não dessem esses chips fornecessem esses chips de inteligência artificial, chips de ponta para as empresas chinesas, porque existe uma guerra comercial nesse campo da tecnologia, e aí agora o governo norte-americano está apertando de novo esse cerco. Essa é uma medida que a gente, nesse momento de transição do governo Biden para o Trump, imagina que vai continuar acontecendo, mas numa outra frente, talvez, é uma expectativa, exista um afrouxamento, digamos assim, em relação a uma outra chinesa que é a ByteDance, a dona do TikTok. Só para lembrar para o pessoal, a gente sabe que tanto na outra administração Trump, na primeira, quanto na atual do Biden, houve ali um movimento de republicanos e democratas pedindo a expulsão do TikTok. O TikTok tem um prazo até agora, janeiro de 2025, para vender a operação nos Estados Unidos. Teria que encontrar ali um comprador para se desfazer dessa relação com o que os Estados Unidos acusam de uma relação meio estranha com o governo chinês, de monitoramento, de insegurança, mas fato é que o TikTok, nesse meio tempo,
está surfando, está crescendo absurdamente, chegou a um valor de mercado agora de 300 bilhões de dólares, e há quem diga que tem ali uma pessoa de TikTok que ajudou os republicanos na campanha com uma grande doação, estão conversando, e talvez o Trump ajudaria o TikTok, ou pelo menos daria ali mais um relaxamento para que a plataforma continuasse operando nos Estados Unidos, que é um grande mercado do TikTok. Então fica aí a expectativa. Eu sei que o prazo não é o mais adequado, porque o Trump assume em janeiro e o prazo, né, o final para o TikTok é exatamente ali em meados de janeiro. Então não sei se vai dar tempo oficialmente da nova administração fazer alguma coisa, mas nos bastidores especula-se que talvez o TikTok consiga sobreviver nos Estados Unidos. Então, briga ferrenha com os chips e talvez um possível relaxamento aí no TikTok lá nos Estados Unidos, cena dos próximos capítulos, aguardemos. Você, Carlos Aros. O debate interessante que está em andamento na Austrália, na linha de o regulador sai correndo para fazer a proibição, né, o plano do governo de proibir, quase uma exclusão, um banimento de crianças das redes sociais. Então, X, TikTok, Instagram e outros, crianças, adolescentes com até 16 anos ficam totalmente fora. E aí tem eco entre os eleitores ou parte do eleitorado, uniu situação e oposição e etc. Todos os estados têm oferecido apoio para essa regra. Alguns dizem que o limite deveria ser 14 anos e tal, mas o ponto é que agora, por esses dias, uma série de especialistas em tecnologia, em entidades e etc., se manifestaram dizendo que essa é uma forma contundente e que talvez não venha trazer os resultados que se esperam. E o que preocupa é que o plano ele não é sabido, faltam detalhes. E a legislação está sendo colocada para andar, a discussão e etc. E eles devem fazer a toque de caixa um debate para que essa proibição aconteça. Só que aí tem uma discussão interessante sobre como isso vai ser executado, de que maneira isso vai ser controlado, quais vão ser os expedientes que vão ser utilizados, como o controle se dará e caráter punitivo, responsabilizações e etc. Alguns dizem que isso pode estabelecer um controle dos acessos a toda a população, criar uma espécie de monitoramento em tempo real. Outros dizem que as plataformas vão ganhar uma responsabilidade adicional que não deveria ser delas. Enfim, uma discussão interessante para a gente acompanhar, uma vez que a gente sabe os dados que tratam dos prejuízos causados às crianças e jovens adolescentes pelas redes sociais são grandes. Os estudos mostram impactos bem importantes e nocivos, e acho que é isso, tenho certeza que é isso que está sendo colocado como ponto focal para essa discussão lá na Austrália. A ver como isso vai caminhar, André, e os efeitos que isso pode ter no resto do mundo. Uma discussão que nasce também em função da relação das Big Techs com a sociedade e que pode ter efeitos aqui no Brasil e em outros países. É isso, tá na hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, grande abraço. Grande abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem, e nos encontraremos aqui na semana que vem. Até lá. Carlos Aros, grande abraço, meu amigo. Um grande abraço para você, André Miceli, Rafa Coimbra, a gente se encontra na semana que vem. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.